Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Dessa vez, após o Flamengo contratar o Luiz Araújo, né, do Atlanta United, por 9 milhões de euros, o Flamengo agora inicia conversas, abre conversas, né, com o meio-campista uruguaio De La Cruz do River Plate, né? Então o Flamengo já, a última visita do Flamengo na Argentina contra o Racing, né, o Flamengo já iniciou negociações lá. E eu quero saber a tua opinião. De La Cruz é um bom jogador para o Flamengo? Chegaria com o status de titular, né? Porque ele é titular na seleção uruguaia e no River Plate. Chegaria no Flamengo com o status de titular? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E vambora para mais um vídeo do Giro de Informação aí. O Flamengo está no mercado avassalador, hein? Esse meio de temporada, né? Essa janela do meio do ano, quer dizer. E créditos a ESPN no Brasil, né? Vambora pro vídeo. O Luiz Araújo, a gente falou no início do programa, definido, já anunciado, né, que estava no Atlanta, começou a carreira no São Paulo, passou pelo futebol francês, o atacante de 26 anos, já anunciado, confirmado como reforço do Flamengo, 38 milhões de reais aproximadamente. Informação do GE é que o Flamengo tem interesse no De La Cruz. De La Cruz, jogador uruguaio do River Plate, jogador da seleção uruguaia, titular do River Plate, e que o Flamengo abriu conversas para contratar o meia uruguaio De La Cruz do River Plate. Seria uma bela contratação ou não? Boa contratação, Abel. Já esteve um momento melhor do que tem atravessado nos últimos anos, mas é um bom jogador. Jogador que entende bem o que me parece que se pede em relação à parte tática, posicionamento. Pode jogar mais aberto, pode jogar pelo meio também. Eu acho que ele dá mais de uma opção para o time. Seria uma boa contratação. Mas a gente tem de pontuar. Para mim, até agora, esses jogadores que o Flamengo, o Luiz Araújo, se o De La Cruz chegar, jogadores inferiores aos que o Flamengo já tem. Acho que o Flamengo tem jogadores melhores nessa posição. De La Cruz, mantém a mesma se chegasse idade, hoje, né? brigaria com quem? Talvez. Qual posição? Pode ser pelo meio, pode ser um meio aberto pela direita ou pelo lado do campo. Nessa posição. Posição aí, do Everton Ribeiro? Por exemplo. Mais um para azucrinar o Everton Ribeiro? Professor. Sempre sobra para o Everton Ribeiro, você já notou? Gabigol e Pedro, tira o Everton Ribeiro. Mas não se compara. Eu não Passa longe. Também acho. Eu não faria essa troca. Chega para compor elenco e entrar ao longo das partidas, mas não para resolver. Em cima do que vocês estão dizendo e do que eu penso às vezes, eu concordo com vocês, já estou adiantando. O De La Cruz, às vezes, parece que é superestimado. Já foi mais superestimado. Já foi também, acho que já. Houve um momento em que ele era a solução. É tratado como um jogadoraço, como um craque, que não é. Também Não que eu não estou dizendo que ele é ruim de Não, bola, é um bom jogador. que ele não joga nada. Ele é bom jogador. Claro que é. Mas ele, às vezes, não tem um status maior do que a bola que ele apresenta? Estou enganado? Expectativa maior. Pode ser. Expectativa maior. Pode ser. O que me parece que, assim, tem de ver se o Flamengo vai contratar mesmo o De La Cruz, mas contratou já o Luiz Araújo. Não sei se se o São Paulo detectou que precisa de jogadores mais rápidos, por exemplo, jogadores que ofereçam outro tipo de jogo. Pode ser isso, né? Não é que você está desmontando o que você tem. Você está acrescentando com outras valências, com outras características. Pode ser isso. Aí me parece que as contratações fazem sentido. Mantém a média de idade ali, 25 anos o De La Cruz. E na mão do São Paulo, ele pode melhorar o futebol dele, então. Num timaço como é o Flamengo, quando estou dizendo um timaço em termos de elenco, de jogadores, de qualidade. Se acerta, como acertou com o Jorge Jesus, como acertou com o Dorival, o De La Cruz pode até potencializar o futebol dele, melhorar. Pode, claro que pode. Pode? Eu acho que a aposta é essa. Tem margem né? para isso. São dois jogadores muito mais nesse sentido do que nesse sentido mais fácil que a gente fala. Assim, tira e põe no lugar de outro para montar um time titular. Não é isso, é a concepção de jogo do Sampaoli. Até porque são os primeiros movimentos dele, né? São as primeiras colheres que ele está botando nessa história. É isso. Até agora ele recebeu um time do jeito que era. Agora começa a se moldar as características que ele quer. De Menezes, a briga do Flamengo ela é direta com o Palmeiras por título. Sim. Com o Atlético Mineiro também, que está se recuperando. A única chance do Flamengo brigar realmente com o Palmeiras é se contratar? Com o time que tem hoje, não dá? É porque eu acho que esse time de hoje... primeiro que tem a diferença do que eu falei do trabalho do treinador. Há muito tempo, desde a época do Jorge Jesus, o Dorival chegou a fazer isso, né? De retomar, né, da remontagem do elenco do Flamengo ali para... Ele não teve peças, mas ele conseguiu mudar peças dentro do próprio elenco. Ele não teve contratações, mas ele conseguiu evoluir o time do Flamengo com mudanças pontuais. Pedro jogando com o Gabigol, então o Flamengo evoluiu. Hoje é um Flamengo que tem, por exemplo, um elenco
que conquistou muito, que nós temos que respeitar o elenco do Flamengo, conquistou muitos títulos, mas alguns já com idade avançada. E a entrega não é mais a mesma do que se esperava, até por virtude dessa idade que vai avançando e passa para todo mundo. E tem também o outro ponto, que o Flamengo, em algumas ocasiões, ele contratou o Marinho, esperando que ele rendesse uma situação que ele não teve. Essa foi uma contratação errada. Mas Eu acho. Agora, quando você levanta contratações que ainda... Quando chega Luiz Araújo e Cebolinha, vai perder mais espaço. Isso. É o recado. Esse é o ponto. Assim como quando o Flamengo vai ao mercado e tenta contratar um armador, o Della Torre, que jogou no River Plate. Tá tentando. O Dela Cruz. Dela Cruz, perdão. O Della Cruz jogou no River Plate. Quando você tenta trazer esse cara, você dá um sinal para o elenco do tipo, alguém vai rodar. Porque você tem um outro armador numa categoria Mas boa. muitas falando também, porque o De La Cruz, um pouco, não sei, né? Dependendo da forma, pode entrar no lugar do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro Que tem final poderia... de ano, Isso. acaba agora, a partir de junho, pode assinar um contrato com outra equipe. E ele né? tem mercados. Ele O tem Palmeiras mercado, chegou a olhar... o Palmeiras, o Corinthians está sendo falado, ele tem um mercado na Arábia também muito Forte. bom. Pode ser um substituto. Você faria essa troca? Entre aspas, uma troca? Eu acho que se não houve nenhuma sinalização até agora para a renovação de contrato do Everton Ribeiro, Nós estamos em maio já. e você procura um jogador para a posição, você está dando claros sinais de que você não está a fim de renovar. Ou seja, se você vai ficar esperando até o final do ano para ver o que ele vai render, vamos esperar para ver o que o Everton Ribeiro vai produzir até o final do ano, isso é sinal que você não confia no jogador. E o que o jogador talvez fez tenha uma até avaliação hoje, aí de um jogador. Foi Agora, importantíssimo para o sim, Flamengo. isso que eu tô Muito contando. excelente jogador. Por exemplo, o William. Só que ele tem Sabe, é 34 anos, né? E é caro. Um jogador William, e caro, vamos mérito olhar- dele, mas é um jogador Vamos caro. olhar agora para outros atletas. Quando a gente fala aqui, eu quero ressaltar que nós não estamos falando dos serviços prestados, que tem uma lista gigantesca. Quando você olha para o Felipe Luiz, é um cara fundamental na história do Flamengo recente. O Davi Luiz, você tem caras. Só que, William, o tempo passa para todo mundo. E vai chegar uma hora que você não tem a mesma Mas o entrega. Davi Luiz não tem serviços prestados para o Flamengo, não. Mas ganhou o título. Nessa comparação com o Felipe Luiz, Não, não, com o Felipe chega nem não, mas perto. ele ganhou o título. O Davi Luiz tem uma história no futebol e tal, William, etc. mas Mas eu ganhou. acho que no Flamengo, Flamengo mas no ele não Flamengo entregou. não entregou. Aí, nem o que o Felipe Luiz entregou, vai demorar, porque acho que o Felipe Luiz jogou Nossa, muito, mas mais, demora. muito mais no Flamengo. Não, do Léo Pereira, o Léo Pereira, que até outro dia era execrado, ele já entregou mais o Flamengo do que o Davi Luiz. Não. Esse ponto que eu quero Esse é citar bom jogador, hein? sobre esse eu acho que é a realidade para o Flamengo para fazer diferença, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Luiz Araújo é um atleta que ele tem muito aquela jogadinha de jogar às vezes invertido, que ele puxa, ele faz aquele facãozinho dele para bater, que você bate e puxa e chuta. Ele tem velocidade. Com o Rogério Ceni, em alguns momentos ele subiu para o São Paulo, Balsa utilizou. Depois o Rogério Ceni gostava muito dele, como um amuleto também pela E não versatilidade. gostou quando ele saiu, né? Não gostou quando saiu, mas ele também vem aí... talvez eu tenha um certo olhar diferente para a Major League Soccer, porque eu não sei se a tua exigência lá é mesmo de um campeonato brasileiro. Então teria que ter Não é. essa adaptação. Esse, nós estamos vendo as imagens, esse é para chegar e jogar. O Luiz, eu acho que Então, o Fã de Esportes falou dos vai sentar reforços um pouquinho, do vai Flamengo, buscar né? espaço. De verdade mesmo, se eu fizer um levantamento aqui dos reforços do Flamengo, não sei, talvez eu não teria contratado o Marinho. Mas o Everton Cebolinha eu teria contratado? Teria. O Marinho era o rei da América. Lembre-se disso, que o Flamengo contrata ele como Eu sendo teria referência do contratado o Santos. Everton Cebolinha sim, tá espantado aqui com o valor? Eu teria contratado sim. Teria contratado por 80 milhões, sim. Você tem dinheiro, você tem condição, é investimento. O Everton Cebolinha, É a o Marcelo qualidade que tá que tinha falando no na futebol tua orelha, brasileiro, né? Ele é eu mão não de teria vaca, contratado sim. Cebolinha. Não quer gastar. Eu teria contratado Cebolinha. Mas tudo bem, pode questionar valor. Eu teria contratado Cebolinha. Sim, por esse valor eu teria contratado. Se eu tenho condição, se eu tenho dinheiro, se eu tenho possibilidade, eu contrataria. O pessoal que está em casa é que você tem um ponto. Que senão a É o pessoa acha Marcel que você aqui, tá é o Marcel, falando- O Marcel ele tem uma invejinha do Flamengo. sozinho mesmo. Ele tem um amigo imaginário. Ele tem aí. Não, o amigo imaginário que ele tem é você, que fica falando umas coisas aí pra você. Meu Agora amigo sim. imaginário é amigo teu também, né? Ele fala com você Tenho de vez também, em quando. também. De vez em quando ele sopra Loucura aqui. isso aqui, cara. Agora sim. Quem mais a gente pode falar aqui? Zaga. Gustavo Henrique já foi embora. Quando ele foi contratado, teria contratado. O Léo Pereira, quando ele foi contratado, teria contratado. Depois deu errado, agora já deu certo. Mas é que né? teve um momento do Flamengo que Varela. contratava todo mundo. Tem gente que se arrependeu. Você lembra, Zé? Eu tenho um colega que Teve- falou, era melhor Eu ter acho que comprado ali- o Pumita Rodrigues, Talvez. não mas- o Varela. Ayrton Lucas teria Mas contratado. teve uma época que O o Flamengo Flamengo... precisa contratar zagueiros. Então, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar para responder Porque só uma completamente coisa, ali William, pro Fã de Esporte. nesses contratados, teve uma época que o Flamengo contratava muita gente
para desfalcar o rival. Alguém se Isso. interessava em alguém, opa, eu quero. E aí também precisa ter entendimento do teu elenco. Mas para chegar no que você falou, que aí é a resposta total ali para o fã de esportes, e eu quero chegar nesse ponto aí. Então, assim, eu diria que 80% das contratações do Flamengo eu também teria feito. Talvez não tivesse feito do Marinho, a volta do Gerson. Cara, eu não recrimino, não, a volta do Gerson. Não recrimino a volta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Joga bem agora com Vidal, Pulgar. Então, o Pulgar, sim, o Vidal eu teria... Por isso que eu falei 80%. O Vidal foi mais naquela coisa do embalo também, porque o Vidal queria vir e tal, forçou, deu match, né? Mas o Vidal talvez não, o Pulgar sim. Acho que o Flamengo, você não pode... As contratações assim, você pode questionar às vezes o valor um pouco maior, mas não dá para você criticar as intenções das contratações. Aí eu quero chegar em 2 pontos. Primeiro, o que você falou aí, com relação à necessidade em algumas posições, carência de algumas posições. Então, por exemplo, tinha que ter um olhar para a carência ali na posição do João Gomes. Eu sei que agora está se acertando essa parte também, mas talvez precisasse de um reforço para lá. Eu acho que você tem do lado ali o Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz está encerrando o ciclo. Sim. Você precisa olhar para uma reposição lateral ali para o Ayrton Lucas titular, você tem que olhar ali para a lateral. Talvez você tenha que olhar para a zaga, porque hoje a gente tem uma grande interrogação no Rodrigo Caio com relação à parte física, né? Acho que Teoricamente você tem 3 zagueiros apenas. Exatamente. O Pablo, o Davi Luiz e o Fabrício. E muitas vezes a gente sabe que o São Paulo joga com 3 zagueiros, então você coloca todo mundo lá e o banco como é que fica? Sim. Né? E acho assim, tá chegando um momento, que aí falando em cima do que o Edu falou, com relação à idade dos jogadores. São caras com serviços prestados, aliás, assim, falar serviços prestados ainda é pouco, são caras históricos já no Flamengo. São caras, né, já entraram para a história do Flamengo. Daqui a 50, 60 anos a gente vai passear, vai ver foto dos caras e tal, etc., porque realmente é uma fase maravilhosa. 42, daqui a 60 anos para mim vai ser eu tô imaginando chegar a uns 105, mais ou menos, entendeu? Vou ter 102. Eu vou ter 105, mas eu vou estar lá, firme e forte. A gente vai estar aqui debatendo futebol. Vamos junto, então. E aí, eu acho que aí tem a questão da idade realmente que chega para todo mundo. E aí que você precisa ver e dar uma renovada. Talvez esteja na hora do Flamengo dar esse pulo, dar essa renovada em termos de elenco para continuar ali, ó. O Palmeiras fez isso, com alguns jogadores importantes e tal, etc. Fez isso. Saiu o William Bigode, saiu o Felipe Melo, saiu o Jailson, saiu o Você Dracena. está seguindo aqui, Porque a vida ciclo segue. normal do futebol. Olha esses jogadores aí, ó. O Luiz acaba, né? Contratos que vencem no fim desse ano, tá? Então você tem o Matheus Cunha, acho que aí tem que renovar, 21 anos e tal. Ó, Felipe Luiz, histórico, mais 37. O Davi Vai virar Luiz, treinador. 36. Já tá tirando a licença, agora vai entrar para fazer a licença A, né? Pro A, alguma coisa assim. Só uma coisa, o Davi Luiz, se ele fizer mais 3 jogos, ele tem renovação automática, tá? Eita. Tem isso. O Vidal tem 35, o Everton Ribeiro 34, acho que o Bruno Henrique 32. Rodrigo Caio tá tem de saída, formação. E eu acho que o Marinho, aí já é uma questão técnica. Mas esse contrato do Davi Luiz, claro que o Davi Luiz não foi lá e forçou a diretoria do Flamengo a fazer. Ele tem que ganhar de acordo com o que foram lá e fizeram a proposta para ele. Sim. Mas esse negócio de renovação automática, você joga uma pressão no teu treinador, que é a seguinte, aí tem diretor e tem conselheiro que fala, ó, não põe para jogar que nós não vamos ficar com ele. Só que é desleal e desrespeitoso com o atleta. Mas deixa eu te falar, você já tem que defender a vida dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Com tudo que tem de jogo até o final do ano, pô, ele vai jogar, por isso que eu tô falando. Mas quando o Davi Luiz... E o São Paulo, ele coloca ele para jogar. Mas é ele conta com o Davi Luiz. Eu que sou um dos caras que esperava mais do Davi Luiz, é compreensível esse tipo de contrato que ele fez. Porque quando ele chega, é o Davi Luiz. Talvez se ele tivesse jogado e tivesse que renovar o contrato agora, sem ter essa cláusula, provavelmente o Flamengo não renovaria. Provavelmente, porque o Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz não entregou aquilo que se esperava dele. Vou contratar o Davi Luiz, põe a cláusula aí, coloca o Davi Luiz. É uma marca que chegou para o Flamengo. Entendo. Só que a marca não chegou, não conseguiu. Mas você entende que agora você cria um problema interno, problema que assim. Sim, mas eles já sabiam. Você cria uma situação que você tem que resolver. Mas eles já sabiam. Mas vai falar pro. Eu não sei se o Braz ou o Spindle ou o presidente vai falar pro São Paulo e falar assim: não coloca mais o Davi. Ele gosta do Davi? São Paulo gosta do Davi Luiz? Não, vai renovar. Por ele vai continuar mesmo. Mas o que eu tô falando é que você passa a não ter o critério técnico e às vezes só o gatilho do contrato. Eu acho que quem tá mais a perigo é Rodrigo Caio, de sair, né? Sim. Rodrigo Caio, Marinho e Everton Ribeiro.
Esses três, Concordo com você. talvez... O Rodrigo Caio, você falou que tinha uma informação, mas é que ele poderia ir para algum É, clube, porque isso. o Rodrigo Caio, aparentemente, não há uma vontade. É muito pela questão física, né? Pô, o flamenguista tem muito carinho por ele, até gratidão, né? Ele tava naquele time de 2019 jogando muito e tal. Sim. Só que ele fica muito no DM, né? Ele vive ali, ele tá com muita dificuldade de jogar. Né? Então, eu acho que o Flamengo, dada a circunstância, a tendência é de não renovar com o Rodrigo Caio. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal. É aquilo. Essa contratação falaram sobre De La Cruz, Luiz Araújo e a renovação de alguns jogadores do Flamengo. Sobre o Luiz Araújo, é um bom jogador sim, e ele vem para compor elenco, na minha opinião. O De La Cruz é um jogadoraço, titular do River Plate e às vezes titular da seleção uruguaia. Sinceramente, se o De La Cruz ele conseguir voltar ao seu auge de futebol, sinceramente, ele briga assim por titularidade do Flamengo tranquilo. No lugar de quem? Eu não sei. No lugar do Arrascaeta que não é, né? Mas ele briga assim, principalmente aberto. Ele deve jogar aberto. Caso ele, no seu melhor momento, ele jogando aberto, para mim acho que é o melhor do De La Cruz, né? Sobre renovação de alguns jogadores, ali apareceu uma lista ali de alguns jogadores, né, de pelo menos... Tirando o Davi Luiz, que é uma renovação automática, mas descartando o Davi Luiz ali, eu só renovaria com 3 jogadores daquela lista ali, né? Marinho já deu, Vidal já deu, Felipe Luiz vai se aposentar. Eu só renovaria com 3 jogadores. O Bruno Henrique, por mais um ano. Matheus Cunha é um jovem jogador de 21 anos, ainda tem muito a acrescentar nesse Flamengo aí. Mesmo chegando no Rossi, ainda tem o Santos. E o Hugo, espero que o Hugo meta o pé. Eu acho que já deu no Flamengo. Então, Matheus Cunha, Bruno Henrique e o Everton Ribeiro tem um pulga atrás da orelha. Tem 34 anos, né? O ano que vem ele faz 35 em abril. Fez 34 anos agora. Everton Ribeiro, sem contar a história que ele tem no Flamengo, sinceramente, eu ainda confio que o Everton Ribeiro ainda tem futebol, ainda tem lenha para queimar no Flamengo. Então, renovaria com o BH, voltando de lesão, mas eu renovaria por mais um ano, Everton Ribeiro por mais um ano e o Matheus Cunha por mais uns 2, 3 anos aí, né? Então, eu renovaria com esses 3 jogadores aí, né? E você, renovaria com qual jogadores do Flamengo aí? Vidal? Já deu, Marinho já deu. Chega no Luiz Araújo, já chegou, né? Vidal já perdeu mais espaço ainda, né? Então, Ribeiro, BH e o Cunha. Renovaria com esses 3 jogadores. O Davi Luiz, eu não renovaria, mas vai ter renovação automática, não tem como escapar disso, né? Foi um erro? Eu acho que não. Não, porque quando o Davi Luiz chegou, ele tinha aquela promessa de ser o melhor zagueiro do Flamengo, que acabou não acontecendo, né? Eles também falaram sobre o Marinho. O Marinho, na época, todo mundo queria contratar o Marinho porque era o rei da América. Então é compreensível contratar o Marinho. Agora, chegar depois que o Marinho não deu certo, é fácil falar. Engenheiro de obra pronta. Mas na época, todo mundo queria contratar o Marinho. Pô, melhor jogador, sei lá o quê, vem pro Flamengo. O BH e o Gabigol fez esse mesmo processo e deu o que deu. O Marinho pode repetir o mesmo sucesso, né? Então, é aquilo. Falar depois que já deu errado é fácil, né? Mas no momento lá que ele tava se destacando, óbvio que praticamente todo mundo iria contratar, né? Então deixa o like e a tua opinião aqui de quem você renovaria ou não. Tamo junto.